Você aí sabe da onde surgiu as bruxas? E por que elas eram tão temidas pela população da antiguidade, ao ponto de serem queimadas pelas acusações de feitiçaria, que as pessoas afirmaram ser coisas macabras? E no vídeo de hoje, você vai conferir a verdadeira história das bruxas. Eu sou Rian Souza e seja bem-vindo ao canal Juventude Curiosa. Caças às bruxas. Desde o começo das civilizações, os homens adoravam deuses e as deusas. Eles representavam a divindade. Quando o cristianismo passou a se disseminar pelo mundo, muitas crenças e outros simbolismos passaram a ser perseguidos, no qual a Igreja Católica começou a dizer que existem culturas erradas e as certas. E foi aí, nesse momento, que começou as caças às bruxas. Portanto, na Idade Média, as mulheres que possuíam qualquer tipo de conhecimento sobre ervas medicinais que ajudavam na cura de certas doenças eram julgadas e cruelmente assassinadas, pelo motivo de serem consideradas como bruxas e feiticeiras, que segundo a Igreja Católica, essas mulheres enganavam as leis de Deus, usando rituais satânicos que iam contra a Igreja Católica, em que as mulheres foram acusadas de tentar forjar um poder divino por conta das ervas que usavam. E pela visão da Igreja Católica, apenas Deus poderia mudar o curso divino das coisas. Além desse tipo de acusação, elas também foram acusadas de fazerem o pacto com demônios e até sendo possível voar, sendo que essas acusações foram diversas mulheres mortas na antiga Europa. A Inquisição. A Inquisição começou no século XII. Seu intuito era eliminar algumas heresias, como o valdismo, um grupo que espalhava mentiras, e o catarismo, um movimento cristão. Por volta de 1320, no século XIII, a bruxaria entrou para o grupo de coisas heréticas, segundo o Papa João XXII. Após o surto da peste negra, no século XIV, as bruxas começaram a ser ainda mais caçadas pela Inquisição. Segundo os líderes religiosos, o surto veio como uma forma de punição dos comportamentos não cristãos, ou seja, comportamentos de feitiçarias que mexiam com magia negra. O livro de assassinatos de bruxas. Em 1487, Henrik Kramer lançou um livro chamado Malleus Maleficarum, que durante 2 séculos ele foi o segundo livro mais vendido na Europa, perdendo apenas para a Bíblia Sagrada. Esse livro aborda um conteúdo sobre heresias e de caças a bruxas. Aliás, ainda diz que mulheres têm uma tendência a se tornarem bruxas. Depois do lançamento do livro, a bruxaria se tornou um crime muito maior. Os católicos começaram a usar como base nos julgamentos e das condenações de mulheres suspeitas de bruxaria, no qual tribunais seculares usavam o livro como guia. A existência das bruxas. Na Idade Média havia o grupo luciferianos, que eram satanistas, que surgiram do grupo catarismo, que viveram na Alemanha, no qual acreditavam que Satã era o bonzinho na guerra com Deus. Apesar dos satanistas serem raros na época, por outro lado, existiam magos que ganhavam muito dinheiro com rituais secretos e livros de feitiços, mas eles não eram perseguidos por serem educados, ricos, conselheiros de reis e papas. Já no caso das bruxas, eram conhecedores de poções e ritos pagãos, sempre em adoração ao diabo. A característica de uma bruxa. A população da antiguidade e a Igreja Católica considerava apenas mulheres independentes que guardavam algumas tradições, que passavam de mãe para filha, assim como a sua avó ensinava a sua mãe a fazer algum remédio caseiro. O simples fato de as mulheres se mostrarem habilidosas na vida, capazes de se cuidar sozinha e até mesmo fazer partos, eram considerado algo absurdo na época. E era só através de muita tortura que conseguiram fazer com que essas feiticeiras confessassem crimes que nunca cometeram. E qualquer tipo de coisas que as mulheres faziam eram motivos de bruxaria, como epidemias,
colheitas ruins ou gados morrendo, passaram a ser considerados traços de bruxas. Mas como surgiu essa história de bruxas com nariz grande, verruga e deformações físicas? Isso tudo foi porque o Vaticano dizia que o mal se manifestava através do que era feio, e foi a partir daí que conhecemos as bruxas que aparecem em filmes, com nariz grande, uma verruga e uma aparência de arrepiar os cabelos. A origem das bruxas. Toda essa história das bruxas começaram na África. Lá as praticam era de feitiçaria, que não se parecia nada com bruxaria. As feitiçarias deles se baseavam no fato de que existiam ligações ocultas entre os fenômenos naturais que ocorriam na Terra, no qual eles acreditavam que tinham um poder sobrenatural de controlar as ligações ocultas, que eram mais praticadas por mulheres que podiam mudar de forma e até mesmo voar. As bruxas da atualidade. Muitos imaginam que essas feiticeiras não existem no dia de hoje, mas sim, muitas mulheres se consideram bruxas, mas não de uma forma negativa, mas sim com autoconhecimento e com a liberdade. As práticas realizadas por ela hoje e também de antigamente são associadas com o uso de elementos da natureza para purificar o corpo e proteger a própria casa. Ou seja, cada mulher segue um ritual diferente para vários motivos, como por exemplo, saber os ciclos lunares e para que cada fase é melhor, como de início de algo novo ou plantação. Por fim, no Dia das Bruxas, essas mulheres celebram apenas para relembrar das mulheres antigas que morreram por tentarem suas liberdades das suas vontades. Agora eu quero saber de vocês. Vocês sabiam a verdadeira história das bruxas? Querem que eu traga mais conteúdo relacionado a esse tipo de vídeo? É só deixar vários likes que irei trazer uma parte 2 sobre a história das bruxas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, que nesse canal eu trago vários tipos de curiosidades. Até um próximo vídeo. Ah!